Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui para compartilhar mais um pouco, sobre a Bíblia, a Palavra do Senhor. E junto comigo está aqui o meu esposo, Casério. Seja bem-vindo, Casério. Olá, obrigado pelo convite aqui dos meus irmãos da Igreja Central de Catanduva. É um prazer estar aqui participando. Estou muito feliz, contente por estar aqui para falar, sobre a lição, essa maravilhosa lição, de dentro para fora, é o título dela, Uma lição que traz uma mensagem muito profunda para cada um de nós. Também junto conosco está aqui um amigo muito querido, para nós, o Ademir. Seja bem-vindo também, Ademir, junto conosco. Obrigado, Maria Luísa. Obrigado a todos que prestaram o convite para nós. É uma honra estar aqui junto com vocês, participando dessa lição e também da Palavra de Deus, que a cada dia traz, um relevo espiritual para nós e nós aprendemos cada vez mais sobre Jesus. Estamos aí para honrar o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Como o Casério já disse para nós, o título do estudo que nós vamos compartilhar é de dentro para fora. O verso que é baseado o estudo de hoje se encontra em Marcos, capítulo 7, versículo 15. Todo o nosso estudo será baseado no capítulo 7 de Marcos. Em especial, o versículo 5, ele diz assim: não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Esse versículo, esse texto, ele traz para nós uma verdadeira advertência para nós, um enigma. O nosso estudo diz assim, que Jesus apresentou um enigma que abre uma porta para uma verdadeira compreensão do que realmente é a fé. Baseado no estudo dessa semana de Marcos 7, Jesus despertou controvérsia ao rejeitar a tradição religiosa, E o assunto que nós vamos falar aqui, já iniciando, o nosso estudo, nós vamos comentar sobre as tradições humanas e os mandamentos divinos. Então, um contra o outro, tradições humanas versus mandamentos divinos. Eu gostaria que o Ademir comentasse para a gente aqui a pergunta número 1. Ela vem falando sobre do versículo 1 até o versículo 13 de Marcos 7. Então, ela é assim, quais são as verdades, relevantes que são apresentadas nesse texto? Uma conversa ali, sobre Jesus com os fariseus, não é, Ademir? Isso. Maria Luísa, aqui é interessante que quando você estuda esse capítulo e você tem essa leitura do versículo 1 ao versículo 13, você encontra algumas verdades aqui. E são verdades que para nós são relevantes. Para nós tomar cuidado com esse negócio de tradição, E aqui eu acabei tirando desse texto 3 verdades relevantes para a nossa vida, Uma delas fala assim que a tradição humana, ela pode tornar inútil a nossa adoração. Às vezes você fica tão apegado na adoração, assim, tradições, Você fica apegado à tradição, detalhes, que você acaba tornando inútil a sua adoração. Porque o próprio Jesus falou, em vão me adoram. Então, quer dizer, você fica muito apegado nas tradições, você acaba, a tua adoração a Deus acaba ficando inútil, por causa desse apego às tradições humanas. Ô Ademir, você acha que eles estavam preocupados com uma pureza ali do ritual? O que você acha sobre isso? Porque o texto vem contando a história de que os discípulos foram comer, não é?
E o que Correto. eles não fizeram, que tinha que ser necessário para a tradição deles ali? Eles tinham que lavar as mãos, né? Mas nós sabemos que a lição vem trazendo para nós também que isso não se trata de higiene, né? Por lavar as mãos. Isso aqui é que na época de Jesus, muitos judeus eles estavam preocupados com a pureza ritual. Que quando você vai lá para Êxodo 30, do 17 ao 21, Êxodo 30, do 17 ao 21, ali o próprio Deus está falando com Moisés, né? Que mais um móvel que era para ter colocado ali no templo deles lá, do ritual do templo, né? Do santuário terrestre. Então, um dos utensílios e dos móveis que eles tinham que colocar, que Deus pediu para Moisés fazer, era uma bacia de bronze. E o próprio Deus, né, falando para Moisés, falou, ó, é para que Arão e os seus filhos, eles pudessem lavar as mãos e os pés, né, para se purificarem ritualmente. Só que Para ele um trabalho do santuário. do santuário. E isso era para os sacerdotes ali. Só que do Antigo Testamento para o Novo Testamento, eles continuaram com essa tradição para todo o pessoal. Foi para fora, né? Foi para fora, não externo. ficou só ali, né? E é onde que essas pessoas Se se apegaram naquilo. ali, você entendeu? Foi uma coisa assim que não era para eles, né? E você pode ver, interessante que fala assim, ó, segundo as normas do Antigo Testamento, né, e os sacerdotes deveriam lavar as mãos para se manterem ritualmente puros. Mas durante o período do Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa prática foi estendida ao povo em geral. E foi baseado nisso, que os líderes religiosos se queixaram com Jesus sobre os discípulos. Ademir, agora eu vou ler aqui um texto, você vai comentar, depois nós vamos passar para o Casério. Ele se encontra, né, também em Isaías, mas está aqui no capítulo 7 de Marcos, que se inicia no 6 até o 7. Talvez o 8 nós leremos. Então ele diz assim, ó, respondeu-lhes, né, Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vamos ler o 8 também? Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, eles estavam dando importância mais para a tradição de lavar as mãos para então poder se alimentar, porque eles achavam que seriam contaminados com isso. Mas Jesus diz que bem profetizou Isaías a respeito deles, chamando eles de hipócritas, ou seja, mentirosos, falsos, né? Vocês não estão preocupados com isso. Não é, Casério? Então, o que quer dizer aqui a segunda parte do que Isaías vem falando aqui e que Jesus quis falar para eles? Por que eles estavam preocupados com tradições, sendo que o que realmente eles deveriam fazer, que é guardar os mandamentos divinos, eles não fizeram? O que Jesus falou para ele, então, Casério, naquele momento, né? Que vem seguindo aí no 9, 10, 11. Aqui, Maria, é interessante que nós vemos a que ponto, Demir, que eles estavam levando, né? Você vê que a Maria Luísa acabou de ler em Isaías, né? Hipocrisia, né? Nós vemos que hipocrisia, se você for se aprofundar, não é coisa boa, né? Leva uma pessoa a ser falsa, né? E vemos aqui que eles estavam tão obcecados por aquela tradição, que vemos aqui que a segunda parte, que Jesus aqui citou no versículo 10, né? Também. Êxodo 20, 12, né? Que é um mandamento, né? Para você honrar seu pai e a sua mãe, você cuidar do seu pai e a sua mãe, né? E vemos aqui que Jesus fala aqui desta história que eles falavam, né, que na época tinha um ritual de doar uma oferta, né, para Deus, para o templo da época, né, que chamava corba, né? Corbã. Corbã, né?
E vemos aqui que eles falavam para os pais, né? Que doavam, que não tinha dinheiro para cuidar dos pais, né? Que doavam esse dinheiro para Deus, e na realidade eles não doavam nada para Deus, eles usavam esse dinheiro para eles si mesmos. mesmo. Nós vemos a situação de uma pessoa que tira o foco de Jesus, né? Casério, você acha assim que eles estavam vivendo de aparência, então? Eles vivem, é claro. Porque a adoração deles era falsa. Eles não estavam preocupados com a verdadeira adoração, com os mandamentos do Senhor. Eles estavam, então, preocupados Com si ali mesmo, com eu si acredito mesmo. eu, né? A lição vem dizendo assim, olha, um exemplo. Podemos imaginar a cena. Desculpe-me, pai, eu gostaria muito de ajudá-lo, mas dei o dinheiro para o templo. Né? Jesus atacou esse tipo de hipocrisia de modo intransigente. Aquelas pessoas colocavam as tradições acima da palavra de Deus. E ao fazer isso, eles estavam pecando. Olha a importância, gente, de nós nos esquecermos do que realmente a palavra de Deus fala para nós. Né? Jesus não ficou convencido durante toda aquela insistência dele, né? Ele apoiou claramente o mandamento de Deus, opondo todo o conhecimento que ele trouxe divinamente do céu para nós, e ele estava lá, o Deus vivo, ensinando eles, né? E ele estava se opondo totalmente àquelas tradições que, na verdade, Casério, Ademir, as tradições estavam se tornando um peso para eles, né? E ele estava assim, é um interessante que eu olhei aqui também, fala assim que a pureza cerimonial e as tradições humanas pode ser um disfarce para uma impureza espiritual e para o egoísmo. Você viu? É muito Então, importante essa isso. tradição com que eles eram fanáticos nessas tradições servia de uma roupagem para encobrir a impureza espiritual que eles realmente eram, né? Tinham uma impureza espiritual. Mas E um egoísmo, né? Mas vamos seguindo, então. O próximo momento do estudo, nós vamos dividir em partes, vem falando do versículo 14 até o 19. Então, agora tem a pergunta: mãos puras ou coração puro? Né? O que mais importa? Nós vamos começar com o versículo, comentando agora na parte de segunda-feira do nosso estudo, sobre o verso para memorizar, né? Então, não há nada, versículo 15 de Marcos 7, né? Não há nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina, né? Esse é o verso que nós vamos comentar, mas eu gostaria de perguntar para o Casério, qual é o enigma dessa parte aqui, Casério? Sobre o lavar as mãos que torna a pessoa impura. O que você tem a comentar para a gente nesse texto aqui? Aqui eu achei muito interessante a resposta da pergunta 2, né? O que Jesus quis dizer com o enigma de Marcos, né? Aqui tem os ouvintes que quiserem ler em vossas Bíblias, né? Marcos, capítulo 7, 14 ao 19, né? Marcos, capítulo 7, 14 ao 19. Aqui a resposta é um geral de todos esses versículos, né, 14 e 19. Ele quis dizer que um alimento legítimo, mesmo que ingerido sem o ritual de lavagem das mãos, não toma a pessoa contaminada moral ou espiritual, mas a pessoa contaminada pelas palavras e atos pecaminosos que saem do seu coração para a prática. A pessoa é contaminada na mente e esta impureza por meio do corpo. Então nós vemos aqui que um alimento
Ademir, um alimento não transforma um ser humano, né? Nós vemos que, sim, o coração e uma mente, né, que não tem o Espírito Santo em sua vida, né? Como esses fariseus que acabamos né, que ficava ali atrás de tradições, vemos ali que automaticamente a pessoa aceitar a Jesus e ter uma vida em comunhão com Deus, né? Ali ele vai transmitir ali bons frutos, né? Mas vemos que o que Jesus vem aqui nos querendo nos dizer, que um alimento ele não transforma. Não é porque eu vou Que vai comer, tornar aquilo puro ou impuro, não né? é porque eu vou comer no almoço uma salada de alface sem eu lavar as mãos, que aquilo vai me transformar, que eu vou virar um assassino, vou virar um adúltero, né? Isso não... O Casério, também nessa parte nós podemos falar um pouco sobre Levítico 11, né? Que Jesus purificou alguns alimentos. Sim. Ele purificou uns e proibiu outros para o consumo. É lógico que essa lei de Levítico 11, ela é válida, né? Porque tem as comidas puras e impuras, mas o que nós estamos querendo dizer aqui para você, de acordo com o verso que nós lemos no início, é que Jesus está mais preocupado, meu querido, aqui para você, com o que sai do seu coração, né? E os fariseus, as pessoas da época, eles estavam preocupados com tradições dos homens, coisas que eles inventaram, que virou um sacrifício para eles, né? No caso, como nós comentamos, o Ademir comentou há pouco, sobre o lavar as mãos, no momento de fome, no momento que... Imagina aí para você uma pessoa chegar à sua casa morrendo de fome, desesperado por um alimento, e aquela pessoa está tão faminta que não dá tempo de lavar as mãos e come. Aquilo vai contaminar aquela pessoa? Ou você ignorar aquela pessoa, aquela necessidade? O que é mais importante? Lavar as mãos ou alimentar? É o que estava acontecendo com eles, né? Também falando do Marcos 7,19, eu gostaria que vocês lessem comigo, tá? Marcos 7,19 diz assim: porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos, naquele momento, né? Porque o que eles estavam ali era querendo testar Jesus, não é, Ademir? Com certeza. Eles queriam testar Jesus, se Jesus ia estar de acordo com a tradição dele. E Jesus chamou eles tanto pela fé, pelo coração, mas eles endurecidos. Então, o que realmente torna alguém contaminado, Ademir? Aqui na pergunta número 3. Interessante que a pergunta número 3, Isa, ela vem trazendo aqui no capítulo 7, versículo 20, né? Até o 23, aonde ele dá realmente... A explicação do 19, A explicação do 19. Está bem claro aqui, né? Que não se tratava de lavar as mãos, né? De o que entra dentro, porque você leu aí, né? O que entra dentro, ele vai para o ventre, né? E E ele acaba saindo por lugares escusos. Então, não vai te contaminar, porque ele vai entrar e vai sair, né? Então, o que Jesus fala realmente está aqui, ó, no versículo 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios. Aí ele faz uma lista aqui. Nossa, essa lista é demais, né? É uma lista que você começa a ver, você fala, nossa, mas realmente sai de dentro do homem isso? O Ademir, não cortando você, mas já falando, quando ele começou a proferir essa lista, eu fico imaginando a cena em Jesus, tão puro amor, né? Não existe alguém assim com mais paciência para ensinar. O próprio Deus estava ali, presente, falando essa lista para eles e o coração deles estão fechado. Pode continuar o versículo 20, Ademir. 21, né? Interessante que nessa lista ele começa dizendo assim, né? O que sai de dentro do homem. Olha só, o que sai de dentro do ser humano. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza,
as malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Nossa. Maria Luísa, agora eu falo assim, ó, para você também que está ouvindo a gente, gravando aqui, falando, né? Esse texto me chama a atenção, por quê? Porque quando a gente para analisar o ser humano, o que tem dentro de nós, às vezes quando você se depara com a pessoa, Maria Luísa, você vai falar algo para a pessoa, você tem que pensar o que você vai falar. Porque o que sai de dentro de nós É o que é o que vai contaminar tanto a gente e vai ofender a pessoa. O nosso E o coração. interessante é que tudo isso que sai de dentro de nós, a gente acaba colocando em prática na vida. Porque você sai de dentro do teu coração, você pensa, depois você acaba agindo e fazendo aquilo, né? A prostituição, a lascívia, a loucura, a inveja, né? Blasfêmia. Você pensa, aquilo sai de dentro do coração e você acaba colocando em prática todas essas coisas. Agora, Ademir, puxando aqui para o Casério, o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, não é, Casério? O interessante, né, que o Ademir falou o que sai de dentro do homem, né? Adultério, inveja, todas essas coisas, né? Então, a lição enfatiza também aqui, Ademir, a questão do 5º mandamento, né? Honrar pai e mãe, né? Por que a lição questionou isso? Porque muitos, né, não estudam corretamente esses versículos e leva por parte da alimentação, como comentamos no começo, né? Vemos que a alimentação não vai te transformar você em todas essas coisas horríveis, né? Como você acabou lendo aí, né? A pessoa adulta, ladrão, ofensiva, o alimento não vai te transformar assim, né? Mas as pessoas, né, muitas vezes leem esses versos e aquilo que Moisés falou lá em Levítico foi tudo abolido, né? A lei na verdade não tem nada a ver. Você vê que o próprio Jesus aqui citou os mandamentos, né? No versículo 6 e 13, né, do capítulo 7, que fala de honrar o pai e mãe, que onde está? Está lá na lei de Moisés, porque, na né? verdade, Casério, eles não iam atrás dos pais doentes, que estavam doentes, necessitavam de ajuda, né? Agora, tem uma perguntinha aqui que eu gostaria de lançar para você, ouvinte. Podemos ter uma teologia correta, mas não ter um coração sob o controle de Deus? Então, isso daqui também puxa para nós, né? Estudantes da palavra de Deus. Toda a teologia, todo o entendimento correto da palavra do Senhor, nós temos que deixar o nosso coração sempre puro. Porque nós estamos aqui para ser servo, para servir o nosso semelhante. Jesus, o Deus, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, veio a este mundo como servo. Se não fosse o sangue derramado dele, o que seria de nós? Então, nós estamos aqui neste mundo para servir o Senhor, né? Porque às vezes, Maria Luísa, não te interrompendo, porque às vezes, assim, muita teologia, muita informação, muito conhecimento, acaba se tornando, você se torna uma pessoa arrogante, ignorante, né, egoísta, que você sabe mais do que as pessoas, e acaba apontando o dedo para, às vezes, pessoas que é inferior. Que nem no caso deles aqui, eles tinham conhecimento da tradição, né, dos anciãos, que tinha que ter a purificação do ritual, que eles acabaram acusando os inocentes, né, os discípulos de Jesus, porque não lavaram a mão, entendeu? Olha, agora eu quero puxar um assunto assim, que para mim é o mais interessante, que demonstra uma fé grandiosa. Nós vamos falar agora sobre migalhas para o cachorrinho. Então, você que está aí acompanhando o nosso estudo, nós vamos basear agora esse estudo do versículo, né, também no capítulo de Marcos 7. Então, essa história, essa passagem bíblica vem desde o versículo 24 ao 30. É o que nós vamos falar agora, sobre a mulher cirofenícia, né? Então, assim, para dar uma introdução rapidinha aqui, depois eu vou pedir para o Casério comentar, essa mulher, ela estava procurando o quê? Ajuda para a filha dela. No versículo 25 diz que a filhinha dela estava
possessa por um espírito imundo, né? E ela foi e se prostrou aos pés de Jesus, né? Esta mulher era grega de origem cirofenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então ela se jogou aos pés de Jesus. Casério, que lições nós podemos encontrar, uma lição importante nessa história? É uma história muito, vamos se dizer assim, é um verdadeiro testemunho, né? Nossa, porque uma nós fé vemos grandiosa. que era uma mulher pagã, né? Uma mulher que você vê, a Bíblia não questionava essa mulher. Do nada apareceu a história dessa mulher, né, Ademir? E vemos ali que os fariseus, os judeus, pessoas que conviviam junto com Jesus, viam o milagre de Jesus e o tempo inteiro questionando Jesus nisso, naquilo, né? Porque tem que lavar a mão, porque não tem que lavar a mão, né? E vemos que essa mulher do nada apareceu ali com uma fé tremenda que Jesus poderia salvá-la ela daquele grande problema, né? Porque sabemos que uma mãe ver um filho, né, ali com um espírito imundo não é fácil, né? É Mas, algo muito difícil. Casério, quando ela implorou assim para Jesus que curasse, que tirasse, né, aquele espírito imundo da filha dela, o que Jesus falou para ela? Como que Jesus chamou ela? É isso que É é interessante. interessante, né, que chamou ela ali de cachorrinho, né? E vemos que hoje, na sociedade que vivemos hoje, né, os cachorrinhos hoje estão muito queridos, né? Hoje vemos aí pet shop, né? Os cachorrinhos estão sendo bem cuidados, né? Mas vemos que a lição enfatiza aqui, né, que Jesus, ao conversar com ela, né, e tratar ela ali de cachorrinho, né, ele quis dizer ali como que se aquele cachorrinho fosse dele, né? O Ademir tem uma cachorrinha lá na sua residência, né? Você trata mal essa cachorrinha, Ademir? Ah, belinha. Belinha, você Vive comendo migalhas que caem. então. A gente faz questão, né, Ademir, de Sempre perante dá o um café da pedacinho, manhã, no almoço, a gente sempre tá jogando uma migalhinha ali, né? Porque você tem um carinho, um certo amor, né? Querido ouvinte, nós vamos ler, eu vou ler aqui para continuar, Casério, o versículo 27 de Marcos. Marcos 7, 27. Jesus disse bem assim, olha. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não se é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí ela respondeu o que no 28, Casério? Ela respondeu assim, ó. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas da criança. Por isso que nós estamos aqui falando sobre o cachorrinho, né? Eles vão lá e comem as migalhas da criança. Então, o que a mulher estava falando, então? Se ela estava debaixo da mesa, como um cachorrinho, Casério, o que ela estava fazendo lá, então? Vamos imaginar ela, então, como um cachorrinho nos pés de quem? Nos pés de Jesus. Pés de Jesus. Ela se jogou, meu querido ouvinte, aos pés do grandioso Senhor Jesus Cristo, porque ela sabia que Ele era o único poderoso. E a migalha do milagre, do poder do Senhor, não é, Casério? Que ia cair no chão e ela lá aos pés, ela ia se fartar daquilo. Nós vemos ali, irmãos, a fé e a confiança que aquela mulher tinha em Jesus, né? Será que se Jesus tivesse chamado um daqueles judeus ou um daqueles fariseus, Ademir, de cachorrinho, eu acho que ia sair de uma briga imensa ali, né? Tinha já se sentido ofendido, né? Mas vemos ali, né, que o amor, né, que ela sentia pela sua filha impulsionou ela a ir ali até Jesus, né? E aquele símbolo, né, de ela estar, né, debaixo da mesa, aos pés de Jesus, esse símbolo significa adoração, né? Vemos que quando uma pessoa se ajoelha ao pé de outra pessoa, isso chama adoração, né? Vemos ali a fé e a adoração que ela teve em conjunto ali naquele momento com Jesus. Sabe que interessante, Casero, na resposta dessa mulher que eu vi aqui, uma coisa você citou, é a fé.
Uhum. É a fé dessa mulher. E uma outra coisa que também eu notei aqui é a grandiosidade que ela encontrou, que ela viu em Jesus. Porque, presta atenção, para ela chamar de migalha um poder que o próprio Deus, dali, de onde ele estava, sem ver a filha, né? Ele ia curar, ele ia expulsar os demônios da filha dela, que não estava ali, que estava longe. Então, e ela chamou de migalhas esse poder. Agora, a lição vem trazendo para nós Só um aqui, pouquinho que ela queria, né? aí fala assim, se um poder, se esse poder de expulsar o demônio da filha dela Era uma migalha. longe era uma migalha, imagina um pão inteiro. Nossa, é. Quão tamanho do poder de Deus, você viu? Ali, então, ela ilustrou com esse, né, chamando de migalha, aquele poder que Deus, que Jesus ia dar para Aquela migalhinha ia libertar. transformar a vida dela, né? Sabe que eu me emociono Você quando eu entendeu? leio essas histórias, eu falo assim, como que Deus é tão poderoso, a minha mente humana não é capaz de entender, né? Mas a fé pequenina que eu tenho é de querer estar recebendo esse poder. Ademir, leia pra gente essa parte de desejado do livro Desejado de Todas as Nações, o último parágrafo. Ele é tão interessante aqui como o que Jesus fala dessa mulher. Ele diz assim: por sua maneira de lidar com ela, Jesus mostrou que aquela que era considerada como uma rejeitada de Israel não era mais estranha, mas uma filha na família de Deus. E como filha, tinha o privilégio de partilhar das dádivas do Pai. Isso é interessante, Ademir, porque ela, mesmo Jesus chamando ela de, por exemplo, cachorrinho, ela fazia parte da família. Fazia Porque parte. nós temos uma cachorrinha lá, né, Casério? Por mais trabalho que ela dê pra gente, ela fica esperando um carinho da gente. Ela é parte da nossa família. Nós perdemos há uns 5 anos atrás uma cachorrinha que o meu marido ele vai afirmar o que eu vou falar para você. É tudo que nós fazíamos dentro de casa era como se ela estivesse ali ainda. Ai, se a Mel estivesse aqui, né? A porta tinha que ficar aberta para ela sair. E era um costume. Então, assim, quando Jesus a chamou de cachorro, não é que ele estava diminuindo ela, mas é que ela fazia parte também, né? Que mesmo, por que Jesus falou isso? Porque os fariseus consideravam ela como uma pessoa que não tinha necessidade de Porque ela é estar de uma ali. outra origem, né? Era Era outra grega, né? origem. É. Origem sírio-fenícia. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Isso nos traz uma lição para nós. E eu também queria falar com você aí, que também vai estar assistindo a gente, que Jesus, ele não faz acepções de pessoas. Às vezes você pode estar falando assim, ó, eu não vou para a igreja, eu não vou aceitar Jesus porque eu sou de uma outra raça, uma outra linhagem. Eu não sou merecedor do amor de Cristo, né? Não, eu já nasci aqui, eu não estou sirvo aqui. para ser um cristão, para ser um filho de Deus. Não, Deus ele morreu com os braços abertos para receber a mim e a você. E todo aquele que nele crê, que possa ter a vida eterna. Todo aquele que decidir dar um passo a aceitar esse Jesus amoroso, ele não faz acepção de pessoas. Isso eu quero passar para o pessoal de casa que vai estar nos assistindo também. Outra coisa, nós vamos agora falar sobre a história, né? Mais um relato bíblico se encontra em Marcos do 31 ao 37, né? Eu gostaria que o Ademir falasse um pouquinho aqui para a gente sobre esse texto, que é a cura de um surdo e gago, né? Quem foi levado a Jesus? E o que ele fez por aquela pessoa, Ademir? Como que Jesus fez? Né? A pessoa era surda e gaga, quer dizer, ela não tinha uma fala correta, ela tinha, né, aquela deficiência. Como que Jesus fez para curá-lo? Você vê que interessante, Ziza. Aí você vê o poder de Deus e você vê que cada pessoa, ele trata de uma forma diferente, ele faz uma cura diferente. Ele atuava de um né? jeito, né? Interessante que ele cura uma pessoa de um jeito e a outra pessoa tem o mesmo problema e ele cura de uma maneira diferente, né? Interessante aqui que a resposta, né, da pergunta 5 vem dizendo assim, ó, quem que levaram até ele? Foi um surdo e gago, né?
Jesus tocou nos ouvidos dele e pôs saliva em sua língua. E orou e pronunciou palavras de cura. E o homem foi curado. Curado. Você vê que interessante, Casera? Ele tocou nos ouvidos, mas depois ele colocou saliva na língua dele. Né? Olha só, Jesus ele tinha um poder para fazer assim, Só no pensamento. tá curado, né? só de pensar, né? Mas ele fez tudo esse ritual para ensinar alguma coisa, né? O texto que fala assim, ó, o texto não diz quem levou o homem a Jesus, mas o problema dele era claro. Ele não conseguia ouvir, tinha dificuldade em falar. A perda de audição isola as pessoas da sociedade e a surdez profunda pode tornar difícil o aprendizado da fala. Talvez aquele homem, Ziza, ele já fazia muito tempo, muitos anos que estava com esse problema. Eu entendo, Ademir, que nesse trecho que você leu, ele era um excluído. Ninguém chegava perto. Porque naquele tempo, a pessoa que tinha uma deficiência era considerada uma pessoa que recebeu tinha um pecado e sobrecaiu na família, talvez. Mas, então, quando Jesus chegou nele, tocou nos ouvidos e colocou saliva em sua língua, ele estava mostrando para toda aquela comunidade de que a pessoa, sim, ela pode se achegar a ele, não é? Mas depois disso, Ademir, o que ele fez, né? O que Jesus fez aqui? Ele falou assim, ó, ele ergueu, no versículo 34 de Marcos 7, ele diz assim, nós vamos ler todos juntos, Marcos 7, 34, né? Depois que ele tocou nessa saliva, ele diz assim, ó, depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efata, que quer dizer abre-te. Então, por que ele suspirou, Ademir? O que quer dizer esse suspiro aqui? Aqui diz assim, olha, é fácil perceber que Jesus tocou nas partes do corpo que iria curar, mas o suspiro, ao pensar, os ouvidos que se não abriam à verdade e as línguas que se recusavam a conhecer como Senhor. Esse suspiro quer dizer assim, Senhor, não é só Ele que eu tenho que curar. Eu tenho que curar outras pessoas, né, que têm os ouvidos fechados, que não me ouvem. Não é? Eu tenho que tocar naquelas línguas daquelas pessoas que se recusam a louvar o nome de Deus verdadeiro, né? Você tem mais alguma coisa para comentar, Ademir? Ô Ziza, o nosso Deus, Jesus, ele é onisciente, né? Onipotente, onipresente. Na sua onisciência, ele sabe o que você pensa, o que você não pensa, as tuas ações, o que você vai fazer. E nessa hora que ele deu aquele suspiro, ele pensou assim, um ouvido que talvez possa não ouvir, né, a minha mensagem. Uma boca que talvez não vai aceitar o evangelho, né? Não vai aceitar Cristo, não vai aceitar falar do amor de Cristo, do evangelho. Mas interessante que Deus, ele nos criou com um livre-arbítrio. Ele não interfere na nossa decisão. Por mais que ele pensou, eu vou, né, trazer para essa pessoa um alívio, né? Ele vai voltar a ouvir, vai voltar a falar, mas ele poderia não querer ouvir o evangelho, né? Não querer aceitar a Cristo. Mas a lição também vem falando para nós que Deus, ele é um Deus de livre-arbítrio, né? E nós temos direito de escolha e ele não interfere nas nossas decisões. Casélio, tem alguma coisa para dizer? Aqui continuando com o Demir, acabou de falar do livre-arbítrio, né? Já no final aqui da parte de quarta, nós vemos que Jesus poderia abrir os ouvidos surdos, mas não forçaria corações incrédulos a reconhecer que ele era o Messias, né? Então nós vemos que aquele suspiro, né? Ali Jesus ali perante ali várias pessoas que estavam ali naquele momento, né? Ali havia pessoas, né, surdas, né, que ouviam aquelas lindas mensagens de Jesus, mas não abriam vossos corações, né, para receber aquela mensagem, né? Por isso que ali Jesus deu aquele suspiro, né?
E esse ponto que o Demir comentou, né? Vemos ali que em nenhum momento, vemos na história do Novo Testamento, quantos milagres, né? Quantas pessoas que Jesus curou, né? Jesus fez maravilha, mas vemos ali que em nenhum momento Jesus curou aquela pessoa e falou: eu te curei, mas de hoje em diante você tem que me seguir, você é obrigado a me seguir, né? Diferente dos humanos hoje, né? Vemos aí que impõem leis, né? E você tem que seguir aquilo, né? Mas Jesus não, né? Jesus ali lhe deixou o livre-arbítrio para você seguir o príncipe da paz, né? E seguir o príncipe das trevas, né? Nós vamos comentar agora rapidinho, bem rapidinho, a parte de quinta-feira, que diz sobre o cuidado com o fermento dos fariseus. Então, eu queria, Ademir, que você comentasse aqui, que agora nós vamos um pouquinho na parte do capítulo 8, né, que fala um pouco aqui sobre Os fariseus os pedem um fariseus. sinal. Então, tá. Que atitude dos fariseus decepcionou Jesus, né? Porque eles estavam pedindo o quê? Um sinal. Mas, Essa incredulidade deles, isso incomodou Jesus. A incredulidade deles de exigir um sinal, né? Mas mesmo diante dos sinais, eles não acreditavam. por isso eu suspiro, né, Ademir? Não, são pessoas que, por mais que Jesus vinha fazendo milagres, curando, né, realizando tudo quanto é tipo de curas, isso aí não entrava. É porque a gente fala assim, ó, eles focam tanto em tradições, tanto, né, nos mandamentos de Moisés, que aí quando aparece o Messias, o Cristo ali, o Salvador, eles ficam tentando, né, e não veio de ver, né, esses milagres, falam, não, isso aí só pode ser divino, né? Não é normal, né? Não é normal, isso aí é algo sobrenatural. Não, eles ficam, não, me faz um sinal, né, me dá um sinal. Isso aí deixou Jesus, né, Decepcionou o nosso Senhor. decepcionada. Né? Aí fala assim, ó, por que Jesus não mostrou o seu poder para convencer aquelas pessoas? Essa questão nos leva ao final de Marcos 3, em que Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. E se os ouvidos e os olhos estivessem fechados, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas seriam descartados como tudo o que aconteceu antes. Mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos obstinados. É o que nós acabamos de falar. Nós falamos tanto de milagres, né? E eles ainda estavam pedindo sinais. Agora quero pedir ao Casério que comente um pouquinho mais aqui, né? Do nosso estudo sobre o fermento dos fariseus. Do que os discípulos haviam se esquecido até aquele momento, né? Porque eles andaram com Jesus tanto tempo, Jesus fez milagres, né? E em que verdade Jesus destacou para eles? Aqui, vemos aqui, né, que Jesus aqui falia, né, haviam se esquecido dos 2 milagres de multiplicação de pães e peixes. Jesus mostrou que não há barreiras para o poder divino desde que o ser humano tenha fé, né? Então nós vemos ali que ao decorrer do tempo ali, os discípulos ali já tinham esquecido, né, daquele poder da multiplicação de peixe e pães, né? Vemos ali que a história conta, né, que onde Jesus ali passou ali aquela linda mensagem ali para aquele povo, ele tem uma multidão imensa, né? E aí os discípulos, Senhor, esse povo está com fome, vamos despedir eles vão para as aldeias vizinhas, né? E ali eles compram alguma coisa para comer. E a história fala que ali era um lugar deserto, né? Era um lugar mesmo que as pessoas iam sofrerem, né? Saindo dali com fome. Era né? distante, Era né? Distante. As cidades. E vemos ali que Jesus ali realizou aquele lindo milagre, né? Mas ao decorrer do tempo, vemos ali que os próprios discípulos já tinham esquecido, né? Mas vemos aqui, irmãos, que aqui já leva para a parte do fermento, né?
Aqui vemos que a lição vem nos orientando. Ó, Jesus aproveitou a oportunidade para alertar os discípulos contra o fermento dos fariseus e de Herodes. Vamos ler lá em Mateus, capítulo 16 e 12, né? Para confirmar essa leitura aqui. Mateus, capítulo 16, versículo 12, ó. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem o fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então nós vemos ali que naquele momento, Ademir, os discípulos acharam que era fermento de pão, mas Jesus não estava querendo dizer que não era o fermento de pão. Esse fermento era os ensinamentos, né, dos fariseus e de Herodes, né? Esses ensinamentos de tradições que levaria o ser humano para o caminho errado, né? Não o caminho para a salvação. O Casiel, é interessante que em toda a Bíblia, quando você vai estudar algum relato que fala sobre fermento, sempre o fermento ele simboliza o pecado. Sim. Com exceção de Marcos 13:33, né? Que ali Jesus falou uma coisa afirmativa. Mas em relação ao fermento, quase todos os textos simbolizam o pecado. E aqui, ó, nesse contexto, né, o fermento dos fariseus, de Herodes e Antipas, né, se refere às tentativas malignas de testar o mestre. O tempo todo eles queriam testar o mestre, né? Ficavam sempre querendo fazer algo assim para que pegasse ele desse alguma escorregada, né? Dizendo assim na nossa língua. Eles nunca enxergou Jesus assim como o Messias que veio para salvar a humanidade. Eles ficavam o tempo todo ali testando o mestre. E quando Jesus falou tocou na parte do fermento, né? E aí a gente, quando foi analisar que todas as passagens se referem a pecado, aí eu falei assim, o próprio Jesus, né? Ele sabendo de todas as coisas, Jesus também conhece toda a Bíblia, toda a Torá, já jogou essa conversa do fermento para jogar para eles mesmo, né? Queridos, nós estamos finalizando o nosso estudo deste dia. E eu gostaria de perguntar a vocês dois, nossos convidados, vocês têm alguma mensagem para os nossos ouvintes? Uma mensagem rapidinho, final, antes de finalizarmos? Eu marquei aqui na parte de sexta-feira, pode ler? Pode. Achei muito interessante, né? Muito bom para cada um de nós, né, que estamos ouvindo essa mensagem, dessa linda lição, né? A religião de Cristo é a própria sinceridade, zelo pela glória de Deus. Essa é a motivação implantada pelo Espírito Santo. Unicamente a eficaz operação do Espírito Santo pode implantar esse motivo. Somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de sua atuação. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingimento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que é verdadeiro. Nós vemos que leitura profunda, né? Temos que deixar nosso eu para trás, né, Demir? E buscarmos em sinceridade primeiro o reino de Deus, né? Sabemos que buscando a Deus, né, o Espírito Santo irá nos transformar a cada dia, né? Para deixar esse, porque é algo natural do ser humano, né? Pecador, né? Automaticamente, quando ele não está ligado a Deus, automaticamente vai surgindo essas coisas, né? Essas coisas maus no coração humano, né? Egoísmo, né? E tantas outras coisas, né? Que prejudica, que acaba tornando o ser humano mal, né? Ademir, agora, você finalizar? Osiris, eu quero trazer, finalizando aqui, né, de tudo que nós estudamos, que nós aprendemos, né, com a tradição dos fariseus aí, que para nós, né, mesmo assim, isso que eu vou falar assim, é tanto para nós, né, como as pessoas que estão nos assistindo também. Nós, dentro da igreja, que nós possamos, os nossos irmãos, não focar muito em tradição, né?
É lógico, nós não podemos também abrir todas as janelas, todas as portas, porque para que o mundanismo não entre dentro da igreja, mas que essas tradições, que se a gente ficar pegando muito nisso, a gente acaba até afastando a pessoa de dentro da igreja, ao invés de trazê-la para Cristo, né? E esse é um conselho que eu estou deixando aqui para todos nós, e para falar também para a pessoa, para o ouvinte que estão vendo a gente, assistindo a gente, que se você tem um desejo no coração de um dia aceitar a Cristo como o teu Senhor e Salvador pessoal, que você faça isso, você procura uma igreja que tradições, essas coisas, isso existia no passado, no presente também sempre acontece nas igrejas, mas se você realmente quer entregar a tua vida a Jesus, que você possa encontrar uma igreja, principalmente, a nossa igreja adventista que nós estamos aqui, pregando a palavra de Deus, a verdade. Se você quiser estudar a Bíblia com a gente, que você possa procurar alguma igreja adventista, alguns de nós, e fazer um estudo bíblico, entregar o teu coração a Cristo, a Jesus, porque eu tenho certeza que Ele não faz acepção de pessoas e Ele vai estar de braços abertos para receber você. Um abraço a todos e obrigado pela essa oportunidade de estar gravando mais um pouco da Palavra de Deus. Queridos, nós nos despedimos então e deixamos a mensagem para você. Jesus está à porta do seu coração, Ele bate. Se você der uma chance pequena, o Senhor entra e faz morada. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Amém.